Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente, meus caros. Cada vez mais alinhados. É um prazer estar contigo hoje aqui, meu querido. Porque hoje é um dia especial ou não? Sempre é especial, né, Dan? Sempre é especial, né, meu caro? Hoje mais do que especial, porque temos aqui na nossa mesa Maria Vitória Salomão. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com Vicky, vocês. posso chamar de Vicky? Pode chamar de Vicky. Vicky, eu vou ter que pedir um parêntese aqui para ler o currículo desta menina aqui, que pela mulher, essa mulher é guerreira. Calma, Dan Rocha. Primeiro a gente tem que dar um alô para nossa audiência logo aqui. Depois dos avisos para paroquiais. você que acabou de chegar e tá olhando aqui o Na Linha de Frente, nós somos um programa que fala de empreendedorismo e marketing, convidando todos os empresários da capital federal. É um programa semanal onde a gente compartilha aqui todas as experiências vividas, as boas e as ruins, né? Para que você encurte o caminho, que seja o Google Maps, né, Dan? Exatamente. O Waze do seu negócio para você encurtar o caminho do sucesso e não ter tantos problemas nessa trajetória. Você pode acompanhar a gente em todas as plataformas de streaming, YouTube, Deezer, Spotify, então não tem desculpa, você pode maratonar. São mais de 100 episódios entre ao vivo e editado, conversando com os empresários dessa cidade. Agora já deve ter bem mais de 100, né? Porque todo programa já tem mais de 100, mas agora tem bem mais de 100, meus caros. E todos os sábados aqui nas telas da Band, às 10 horas da manhã. Então você tem um compromisso com a gente. Pega o seu caderninho que tem muito insight, muita coisa boa. Não deixa de anotar. E agradecer os nossos patrocinadores. Tá só aumentando, Dan Rocha. Tá só aumentando. 135 Store que nos veste, né? Hélio Diff, que faz o cabelinho. Eu acho que o meu tá mais bonito que o do Patá. Tô precisando voltar lá. Já tá grande. Essa semana, vamos marcar de junto lá. Bora. 135 Store, já falei, ó. Tô querendo ganhar um pouquinho a mais lá na 135 Store. Tá acompanhando aqui, né? Em todos os shoppings da cidade, você conta aí com esta marca que é de Brasília e mais uma que também tá indo para fora da cidade. Então já tá aí exportando conhecimento. Do Grupo League, né? Que tem os painéis onde a gente aparece. Se você tá vendo a gente na rua, meus caros, também é por causa do Grupo League. League Mídia, LED Mídia, perdão, né? E LG Mídia, tá certo, galera? E também Top Troféus. Flavinho Rideu, um abraço, muito obrigado. E vamos parar de enrolação que eu quero saber. Chega de enrolação. Posso ler aqui o currículo dela? Por favor. Hoje, né, vi que é CEO do Centro Comercial Gilberto Salomão. Oh, meu Deus, tenho tantas memórias lá, meu cara. A gente vai conversar sobre isso. Cofundadora da Hit House, academia de aulas coletivas lançadas em 2024. Representa a terceira geração. Terceira? Tô certo ou tô errado, Vi? Terceira geração da familiar no Gilberto Salomão. Meus caras, e tem muito mais coisa aí pra gente conversar, né? Porque você tem história aí, tem bagagem aí pra apresentar, né, Vi? Mas dá pra ter uma conversa legal. Não, vai ser bom. Então já começa aí se apresentando. Quem é a Vicky no jogo do empreendedorismo? Puxa um pouquinho só o microfone para sua boca, Vicky. Ou então, isso. Maravilha. Direcional. Bom, então, meu nome é Maria Vitória, tenho 29 anos e comecei nesse mundo do empreendedorismo na empresa da minha família, que é o Centro Comercial Gilberto Salomão, aqui em Brasília. A partir do Gilberto, eu sempre tive uma vontade muito grande de zelar por aquilo, porque a gente tem um carinho muito grande. Eu cresci no Gilberto, levo o nome do meu avô, mas eu ter esse contato com o varejo, com o mundo comercial, com esse universo, sempre me deu um desejo muito grande de ter também o meu caminho trilhado. Boa. E aí, eu comecei com essa inquietude. Na verdade, desde sempre, eu sempre tive isso dentro de mim, mas há 2, 3 anos atrás, isso começou a ficar muito forte. Latente. Muito latente de quero achar um caminho, um direcionamento meu, onde eu possa escrever também a minha história. E aí, surgiu a Hit House, que é o meu segundo negócio, que a gente está aqui para falar dele também. É uma academia de aulas coletivas que a gente lançou em fevereiro desse ano. E está sendo um sucesso, está sendo bem legal. E aí, agora,
a partir da Hit House, a gente já tá com aquele bichinho que morde, né? Já com tão mais querendo. projetos pro ano que vem, e enfim. Legal. Tá sendo bem legal. E Cara- tem muita experiência de branding, né? De marketing, tecnologia que você colocou aqui no nosso formulário. A gente passa um formulário aqui para os nossos entrevistados e a gente, né, já tem informações em primeira mão. Eu acho que, assim, uma coisa que vale destacar, Vicky, 29 anos de idade, dentro de uma família que vem gerações já fazendo muita história. O Gilberto Salomão faz parte da cultura de Brasília. Perfeito. Né? Todo mundo tem alguma história Do com o Gilberto Gilberto. Salomão, né? Pô, a Copa de 94, a galera ia pra lá comemorar, né? é. Ah, Várias bandas começaram lá e foram fazer sucesso nacional, né? Tocando ali. A gente tem até hoje a pracinha Renato Russo, ele tocou lá, então, né? Tá junto com a cidade. A gente sempre fala que Gilberto é Brasília. Sim, totalmente. totalmente. Assim, pô, a história, né? Os namoros do meu pai, da minha mãe, era lá, Foi pô. Esse Gilberto? coisa foi Gilberto, né? Eu adoro saber as Então, histórias. assim, isso é É muito muito bom. bacana. E agora segue uma geração que é a geração que tem vindo, inclusive, aqui pro Na Linha de Frente compartilhar, que é essa nova geração que são os nascidos e criados em Nascidos Brasília. e criados em Brasília. Que, né? Nós somos de Brasilienses com B brasilienses. maiúsculo. Eu costumo dizer que nós somos brasiliense e candango. É verdade. Exatamente. É verdade. Essa Eu você ia- já aprendeu. Eu ia puxar essa É aí. que eu falei, verdade. eu escuto uma vez e aprendo, pô. Sabe por É que verdade. brasiliense e candango? Porque a nossa galera já veio pra construção e a gente vai continuando. Exatamente. Olha aí, ó. Brasiliense porque somos nascidos e criados aqui. E candangos porque a gente ainda ajuda na construção da nossa cidade. A Vicky pegou aqui no É, ar. Olha meu que eu filho. nem tive spoiler, nem tinha exatamente. visto essa sua. Ainda bem que a gente tá sintonizado. Não, mas é super bacana e cara, eu, pelo menos, particularmente, tenho vivido ali aquele universo do Gilberto, né? Até por conta dos negócios da Clarinha, da minha mulher e tudo. E todo mundo tem falado super bem dessa nova gestão, que vem trazendo uma cara nova, né? Que vem modernizando o ambiente. Então, vamos começar pelo Gilberto, que é onde Vamos, tudo que é onde começa, tudo né? começou. Então, assim, como é que foi a sua vontade? Como é que foi o chegar na família? Pô, a mais nova ali, de repente... Galera, Eu agora vou. é comigo. Tá. Conta como é que foi um pouco disso aí. E quando foi, né? A partir de quando foi isso? Tá. Então, eu me formei em arquitetura. Uhum. E aí, no fim de... Eu me formei em 2019. E aí, passei por aquele período que eu quero. E meu pai e meu avô, que sempre foram meus gurus e mentores, as pessoas que eu admirava, falavam, óbvio, o que você quer? Você vai abrir seu escritório de arquitetura. E eu, agoniada, sabe? Quando você não quer falar, mas você não sabe. E aí, eu comecei a pegar alguns projetos. E assim, para uma pessoa recém-formada, eu lembro que eu me formei e eu já tinha 6 projetos rodando, assim, que eu me formei. E assim, batendo cabeça, claro, né? Porque a pessoa recém-formada achando que vai Natural, chegar e vai natural. pegar projeto, batendo cabeça. E aquilo me dava uma agonia. Eu falava, não é isso, eu adoro arquitetura. E eu falo assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter feito arquitetura. Porque me deu uma base maravilhosa para tudo e foi a minha porta de entrada Legal. para conseguir estar lá com a minha família. Mas eu fiquei nesse questionamento e aí um dia eu falei pro meu pai, falei, bom, não, eu não vou abrir escritório, eu já decidi, eu quero trabalhar com vocês. Aí ele olhou para mim e ele falou, oi? Hein? Como assim Hã? trabalhar com a gente? Fazer o quê? Não tem nada para você fazer. Falei, como assim não tem nada? Tem muita coisa. E fiquei arrasada. Eu sou super ligada com meu pai. Então, foi uma das poucas brigas que a gente teve esse dia. E aí, foi uma super briga e eu fiquei arrasada. E me recolhi a minha insignificância ali no momento. Falei, vou pro cantinho da humilhação e vou ficar nessa. Mas fiquei, assim, com isso muito, assim, dentro de mim. E aí, eu resolvi ir para São Paulo. Eu falei, bom, então, eu queria estagiar em um grande escritório de arquitetura para eu ter essa certeza. E eu consegui um estágio na Fernanda Marques, que é uma grande arquiteta. E aí eu ficava lá mais observando a dinâmica do escritório, não era nada formal. Mas eu ficava lá mais no cantinho observando e me inscrevi em cursos do INSPER. De empreendedorismo, empresas familiares, que é um curso que foi muito legal para mim, assim, eu acho que foi um Com curso super certeza, né? completo. E aí depois, numa segunda etapa de gestão de pessoa e liderança. E aí eu fiquei
fissurada. Falei, o quê? Isso é tudo que eu preciso, isso é o que eu Vou quero. retomar essa briga lá em Tem Brasília. tudo a ver comigo. E eu já sei por onde eu começo. E aí, meu marido sempre me incentivou muito também. Ele briga que eu nunca falo dele, então tô falando agora. Pronto. Olha aí, aí. um abraço. Como é que é o nome dele? Eugênio. Um abraço, Abraço, pro Eugênio. Ele falava, o que você tá batendo cabeça? Você tem a empresa da sua família, um monte de coisa para fazer lá. E eu ficava, mas meu pai não deixa, meu pai não quer. E aí, eu comecei a ir pro escritório. Então, eu ia pro escritório, eu detestava acordar cedo na época. Disciplina é uma novidade na minha vida. Então, na época, né, eu tinha 21 anos, eu ia para lá, acordava cedo, ninguém tinha chegado ainda e ficava observando a dinâmica do escritório. Uhum. E aí, nessa, a minha brecha foi descobrir que tinha uma pessoa que estava desviando verba Vixe. de um dos braços da empresa. E aí eu falei, olha, eu descobri isso, fuçando mesmo, olhando, tinha visto um contrato com uma relação de balancete que ela tinha enviado, e eu lembrava do contrato, achei o contrato, quando eu vi o balancete não batia, comecei a pesquisar e descobri. E aí, meu pai e meu avô falaram, bom, então deixa ela começar pelo condomínio, meio que não vai dar em nada, né? Vamos ver se ela vai querer, se ela vai aguentar, se ela vai aprender. Mas isso foram 6 meses depois que eu tava lá. Uhum. Indo todos os dias, ninguém nem olhava na minha cara, e eu ficava cutucando e olhando e tentando aprender, mas foi ótimo. Mas, Vicky, é porque primeiro você tem que ser interessante para depois você ser interessado. Total. Então você Mas até demonstrou... a gente entender, né? Eu já achei que eu ia chegar arrasando. E aí ele falava assim, mas você se formou, é isso que você vai fazer? Aí eu, não, se for preciso, sim. Já entendi que vai ser isso. Então, foi meu start. Sobe palminhas, né? Então, foi meu start. E daí, enfim, em 6 meses eu equilibrei as contas, porque era uma empresa emprestando para outra, era uma confusão. Então, em 6 meses eu equilibrei as contas e comecei a organizar a casa. E começou a ser bem legal. Aí, comecei a ter uma equipe pequena, tinha uma pessoa que me ajudava. E aí, foi começando. Mas a virada de chave mesmo foi a pandemia. E aí, eu sempre falo isso e gosto de ver as pessoas que falam da gente, né, pegar as dificuldades e usá-las como oportunidade. Com certeza. Então, a pandemia foi uma confusão, assim, não só de negócio, mas emocional para todo mundo, eu acho, né? Totalmente. E a gente tinha um gerente comercial e superintendente na época que deu uma colapsada com os desafios que estavam acontecendo. E você imagina, 90% dos nossos ativos são imobiliários, sendo residenciais ou comerciais. Então, era aquela coisa de o mundo vai acabar, a gente não vai mais ter contrato, nada mais vai dar certo, e agora o que fazemos? E aí, foi um período até familiar delicado, a minha avó faleceu, meu avô em lockdown, a gente sem entender nada. Meu pai olhou pra minha cara e falou, e agora? Vai ter que ser você. Quando essa pessoa que trabalhava com a gente se desligou. Tava no lugar certo, na hora certa, preparada. E eu, assim, como assim? Eu nem conhecia os nossos clientes, assim, de fato, né? Agora que a gente já tem um processo de fazer contrato, fazer tratativa comercial, eu conheço todos. Mas na época eu não conhecia, não falava diretamente com eles, eu falava com a equipe. E aí eu falei, bom, tudo bem. Comecei a ligar de um por um e comecei um trabalho de renegociação e falar, olha, sua operação não tá dando certo, então você me devolve, a gente faz um acordo, a gente vê como é que resolve, mas me devolve para você não ficar tendo um débito aqui. E meu pai, você tá ficando doida. Você vai tirar o Você cara vai que tá no tirar seu- todo mundo, a pessoa tá há anos. Eu falei, não, eu vou atrás de outras pessoas. E ele falava, duvido que você vai conseguir. Eu falava, eu vou atrás, calma. E assim foi. Então, antes, o que eu falo é que a gente deixou de ser uma empresa que administrava imóveis, que era o que acontecia antes, né? Bom, tá alugado, o dinheiro tá caindo na conta, enfim, e a gente passou a ser uma empresa com caráter mais comercial e a ter Perfeito. estratégia a partir da pandemia. E aí eu comecei a ir atrás de marcas melhores. E ele falava, você não vai conseguir uma marca nacional. Eles, né, vem ver um shopping novo na planta agora, vem ver uma coisa que você entrega uma loja quase montada, várias oportunidades. Por que eles vão vir para cá? Eu falava, vou conseguir. E assim foi. Então, a gente começou a fazer contratos muito legais, a substituir lojas que eram pequenas e que se sustentavam daquilo, porque estavam no lugar certo na hora certa, porque a gente já tem essa tradição, esse carinho de Gilberto, um fluxo ali de Sim. pessoas que vão por lojas mais legais, nacionais, e enfim, às vezes nem mais legais, mas mais alinhadas com esse objetivo comercial mesmo, de um De um centro shopping, né? comercial, De um de um centro comercial, funcionamento assim. E aí a gente fez contratos muito legais, grandes, de varejistas, por exemplo, a Pets, foi um contrato de pandemia. A Swift foi um contrato de pandemia também, então contratos varejistas. Há contratos menores, por exemplo, a Track and Field, Reserva, que são marcas nacionais que não estavam no nosso portfólio. E aí a gente foi seguindo essa linha, então.
E aí, claro, começamos a ter processo dentro da empresa que a gente não tinha, começamos a ter setor. Claro que para quem estava antes, sempre gera um incômodo, né? Uhum. E eu acho que hoje as pessoas estão entendendo esse movimento como positivo em função de resultado mesmo, Sim, né? vai trazer mais gente, né? E ao mesmo tempo mais alinhado. Que é, inclusive, a pergunta que eu ia fazer para você em relação a isso, né? O Gilberto Salomão, ele atravessou gerações, né? E as gerações, elas querem coisas diferentes em cada momento. E é igual você já deu uma aula aí mostrando como você adaptou isso para a nova realidade, né? Pós-pandemia, né? Do que estava acontecendo em relação ao que as pessoas esperam de um centro comercial. Aham. Né? E era justamente nesse sentido que a minha pergunta vinha, de como olhar esse passado, né? Porque o Gilberto... Respeitar esse passado, exatamente, que ele construiu o que construiu, mas, cara, você enxerga que ele teve um momento, assim, estagnado e isso teve um impacto direto no fluxo de pessoas, né? Hoje eu acredito, eu já tive uma loja lá, né? A Born Concept teve durante um tempo você lá. teve? Eu não sabia. Lá perto do Cali, né? Aham. Então, a gente teve uma loja lá e, assim, eu mesmo me surpreendi, porque, assim... Na minha visão, o shopping era um shopping antigo, que não vai ninguém do nosso público é jovem, não vai dar certo. E pelo contrário, ele é o centro comercial daquela região. Então as pessoas todas vão para lá, independente do público, né, de idade, né, do perfil, Aham. as pessoas vão se encontrar lá. É. Né? E você trazer isso vai fazer com que só aumente o número de fluxo. Como é que foi enxergar o passado que tem que respeitar e trazer para essa nova visão? Eu acho que você tocou no ponto que é o nosso grande desafio, na verdade. Eu Uhum. acho que para as empresas que, né, querem perdurar, é sempre esse grande desafio, essa renovação com uma coerência à raiz, porque é o que é, né? Perfeito. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. O Gilberto, eu enxergo em vários momentos. E até comercialmente a gente consegue entender isso. Então, eu entendo que a gente teve um início de Brasília que era o que tinha. Mas era o que tinha de uma forma muito legal. Uhum. Então, as pessoas construíram histórias muito legais. Teve um projeto que meu avô até que idealizou que chamava Cine Espacial. E ele tem uns formatos redondos na planta por causa disso. Então, foi o único cine espacial da época do mundo e foi uma notícia que reverberou o mundo inteiro. Que legal, cara. Ele falava, eu achava que era jeito dele falar, mas outro dia eu estava com uma pessoa e ela falou, no Rio de Janeiro, ela falou, olha, o projeto do cine espacial é uma loucura. Um amigo meu da França ficou sabendo e as fotos, eu falei, olha, realmente. Caraca, que e legal. quando a gente vê as fotos, a gente entende que era realmente um projeto muito especial. Então, esse primeiro momento, tinham projetos ali liderados por ele. Ele fala, olha, tinha umas pessoas que eu falava, eu preciso de um restaurante aqui. E ele começou, o Gilberto, para vender as casas dele do Lago Sul, que ele construía. Olha e aí ele via uma pessoa que tinha restaurante, vem montar aqui, enfim. Então, era esse lugar de entretenimento. Na segunda fase, eu acho que a gente começou a ter um caráter de serviço, por oportunidade de contrato mesmo. Então, o Pão de Açúcar, que é um parceiro nosso de anos e um contrato super importante, ocupa uma grande área nossa, então foi uma Sim. oportunidade de contrato, um contrato importante, que começou a puxar outros serviços. E aí, muito organicamente mesmo, na época, eu acredito. E aí, depois foi tendo banco, e enfim. E aí, o que dava um contraponto com isso foi, mais uma vez, uma iniciativa mais pessoal ali da nossa família, do meu pai. Então, a Zoom foi uma boate dele, depois da Zoom ele teve a Trend, depois da Trend ele teve a Q5, e aí... Fui em todas. Você foi em todas? Você deu check em todas? Todas. Adorei. O vovô do marketing. Tem que respeitar. Eu não pô. dei, porque, Eu fui né, na sou matinê da jovem, Zoom, como cara. a Vicky, Mas eu fui na entendeu? matinê da Zoom, cara. Pelo amor de Nossa, Deus. então você deu check. É. E aí teve o Tequila Rock, então ele teve várias coisas que ele movimentava mesmo, a galera dele, eu acho isso muito legal e um ativo muito legal. E aí a gente vai continuando essa criação de memórias, né? Uhum. E aí, principalmente no pós-pandemia, eu toda vez que viajo, eu adoro viajar. Então, toda vez que eu viajo, eu fico observando o comportamento das pessoas e a dinâmica dos lugares. E eu vejo que balada é uma coisa que basicamente não existe mais. Uhum. Então, essas oportunidades que as pessoas tinham de conhecer o namorado, viver uma coisa incrível com o meu amigo no Gilberto naquela balada, não acontece mais. Verdade. E aí tá o nosso grande desafio. Porque hoje o que eu vejo, né? E eu sempre converso com meu pai, o que você acha? Ele fala, olha, essas festas grandes, enormes e festivais que são o máximo, mudaram muito o mercado do entretenimento. Uhum. E querendo ou não, é aí que você cria mais memórias, né?
Então, a gente está mudando um pouquinho, a gente quer puxar para o lado infantil. Então, hoje eu vejo, minhas amigas estão na fase já de ter filho. E aí eu vejo as filhas que amam ir para o Gilberto. E aí eu fico, gente, o que que essas crianças amam vir para o Gilberto? Tem nada para a criança fazer aqui. E é pela loja de brinquedo. Então, agora a gente fez uma decoração de Natal, a gente botou uma piscina de bolinha. As crianças querem ir para ir na piscina de bolinha. Então, é um lugar que eu vejo que elas se sentem soltas. E elas já vão crescer com um carinho diferente. Então, agora a gente está mudando um pouquinho para esse lado de tentar puxar mais crianças e tentar pensar nelas daqui para frente, para a gente pegar essa geração que vai crescer. Com família e tal. Com família, porque a geração, por exemplo, do meu irmão tem 20 anos, ele não pegou as baladas, então a geração dele já não vai mais tanto. Eles estão indo agora na Hit House. Tá sendo uma coisa que tá levando uma galera jovem e tá sendo legal. Então, eu acho que isso é um desafio para a renovação, porque o que traz essa afetividade, faz o Gilberto ser o Gilberto e não o Centro Comercial Gilberto Salomão. Sim. A gente fala que tá indo no Gilberto, é justamente essa construção de memória. Então, eu acho que é nosso principal desafio. E aí, eu sempre falo, a gente tá aí elencado pro ano que vem, retrofit, remanejamento de lojas que já estavam asilênios em um lugar, indo para outros para abrir espaço para novos lugares. Então, a gente está fazendo algumas mudanças que, se a gente não tiver muito forte quem a gente se distancia. E aí, eu acho que, como sucessora, é um desafio meu manter forte o que já é forte e melhorar o que tem que ser melhorado. Tá vendo aí, né, turma, como a Vicky teve que, aos poucos, conquistar a confiança do pai e do avô para se tornar CEO do Gilberto Salomão. É isso aí. Fica que no próximo bloco tem muito mais. Agora me veio uma pergunta que, ainda nessa linha, você já pensou, ou está nos planos, ou já pelo menos alguém no brainstorm lá falou assim, eu tive aqui um insight, levantou a mão e falou assim, cara, e se a gente for destino de uma galera, tentando imaginar uma quarta persona aí, de uma galera que viveu histórias dentro do Gilberto, mas porque tem esse negócio do saudosismo, né? Tipo, cara, eu estive aqui, a minha adolescência foi aqui e tal. E hoje, você contar para os teus filhos, olha, eu frequentava este shopping aqui quando eu era novo, quando era da sua idade. Vocês já pensaram nisso? Então, fazer com que ele se transforme num centro comercial, num shopping destino das pessoas, pensando nesse perfil? Essa nossa terceira persona é justamente esse nosso objetivo, que são essas pessoas que ficam perdidas por algum motivo, sabe? Ou eu lembro que a Fran, que trabalha comigo, quando foi ser entrevistada, ela falou assim, nossa, eu nunca tinha entrado aqui, eu sempre passo aqui em frente, nunca tinha entrado aqui. Eu falei, como assim? Você sempre passa aqui em frente, nunca tinha entrado. Então, eu acho que entra com essa pessoa que tem uma história, tem um saudosismo, mas não vai tanto. Essa pessoa que passa em frente, mas não entra. E aí, a gente quer usar também o retrofit como uma estratégia para a gente puxar isso e para a gente entender. E mais o desafio da pessoa que simplesmente não vai. Ou a gente estava fazendo algumas contas de cronômetro de carro mesmo. Então, a distância, eu moro na 312 Sul. Da 312 Sul para o Gilberto, eu demoro exatamente 7 minutos. É muito perto, é mais perto do que eu ir para o final da Asa Sul. Sim. Que eu vou pegar um monte de sinal, que eu vou pegar um monte de coisa, enfim. Então, só que as pessoas não têm essa percepção. Porque Brasília, a gente tem essa percepção de distância diferente. Sim. Atravessou a ponte, a gente está em outro Já país, tá em outro né? lugar, Então, essas pessoas a gente quer trabalhar de uma forma especial agora e puxar elas para mais pertinho. Legal, legal. Eu vivo muito isso, né? Porque a galera fala, pô, Nordeste é longe. Eu falo, cara, mas não é. Você vai pegar aqui, ó, tudo. Primeiro que Brasília, todo lugar, de uma ponta pra outra, é 15 minutos. Longe é no Rio de Janeiro, meu filho. Aqui é tudo perto. Total, total, né? Tipo, total. Ou São Paulo, vai pegar o trânsito de São Paulo pra você ver. Trânsito de São Paulo é de chorar. A gente aqui tá feliz demais, A tá gente tranquilo. tá na vantagem. Não, Não, nós estamos no céu, você tá doido. Tanto de relação à segurança, com relação a trânsito, com relação a, enfim, oportunidades. Total. Sim. Brasília é uma cidade de oportunidade. Total. Não à toa, a gente sempre fala esse dado, né? Saímos lá de 64º para 4º lugar em empreendedorismo. E cada vez mais estão abrindo cada vez mais empresas Eu na cidade. acho que Brasília é palco de sonhos. Desde o começo, né? Cidade sonhada e ela é palco para os Total. nossos sonhos. E nós estamos migrando, nós estamos deixando de ser vistos só como uma cidade do serviço público, do órgão público, né? Como é que chama? O concursado.
para ser uma cidade de empreendedorismo, né? E Eu esse sempre programa tem essa falo, missão tem essa aqui, missão. tem essa É, missão. exatamente. Tem essa missão. Né? Reforça A gente- isso, né? Reforça que a gente tá certo. A geração anterior pulou essa brincadeira, né? Agora a gente tem que retomar, ué. A geração nossa pra frente é empreendedorismo na E veia. estamos retomando. E tamo mesmo, tem uma galera. Vic, com certeza fica na cabeça de um monte de empresário, e eu escuto falar porque também estou no meio, né? Tá, esse retrofit, o que que a gente pode esperar com essa gestão da Vic, com retrofit, com toda essa linha da persona que quer alcançar? Qual que é dá um spoiler aí dessa mudança que vai ter ali no Gilberto. Legal. A gente, para começar essa conversa de retrofit, o Gilberto ele tem uma característica que você anda lá, você vê. Então, ele foi feito por etapas. E dá para você ver essas etapas. E aí, ao invés da gente tentar simplesmente unificar tudo, a gente quer deixar essa história dele ter algumas etapas e nuances para mostrar justamente o que é Gilberto. Gilberto é isso. Então, são 3 projeções, foi feito em etapas, e enfim. Então, a gente quer manter essa história. E aí, na época que a gente falava sobre retrofit, a gente falava, ferrou, quem que a gente vai escolher para fazer um projeto? Porque se a pessoa não tiver de cabeça dentro dos nossos objetivos, dentro de entender o que realmente é o Gilberto pra gente, ela vai chegar e vai falar, ó, fecha tudo, bota ar-condicionado, fecha de gesso. Esse aqui é o padrão de especificação que tá bombando e que é bonito. Paredes O meu claras. escritório usa isso. Aham. E não era o nosso objetivo. E aí, uma amiga minha, super legal, que é super legal pra vocês baterem um papo também, a Bia. A gente conversa muito de negócio. Tem um coworking de arquitetos, chama Arcademy. Ela falou, minha amiga, por que a gente não faz um concurso do Gilberto? A gente vai fazer Que um brainstorming e a gente vai ter várias percepções. Eu falei, bom, amei, vamos organizar. Legal. Então, a gente organizou há 2 anos atrás esse concurso. Foram 100 inscritos do Brasil todo. Isso é o sangue novo chegando, né, cara? Vai dar uma Foi muito mexida. legal. E aí, meu avô também participou super ativamente, ficou super empolgado, levou todo mundo para as visitas. Então, as pessoas tiveram essa percepção dessas 3 gerações. Foram 100 inscritos do Brasil todo. A gente selecionou 10 escritórios. E esses 10 escritórios apresentaram ideias sobre o Gilberto. Então, foi muito rico, porque a gente entendeu a percepção de 10 arquitetos super renomados e capacitados sobre um mesmo espaço. Legal. E aí, então, a gente, de fato, fez um brainstorming dessas percepções para a gente construir, então, um projeto final. A gente teve um legal. projeto finalista, que é a nossa principal base, mas a gente tem muitas coisas para agregar também, que vieram desse concurso, ou que a gente foi percebendo de 2 anos para cá, de funcional que a gente precisava fazer. E agora a gente está em fase de desenvolvimento de projeto. Então, o meu objetivo é, 2º semestre do ano que vem, startar, de fato, pôr a mão na massa. Mas, em termos de o que esperar, eu sempre falo que é isso. A gente quer fortalecer o que somos bons. A gente quer continuar sendo o Gilberto. A gente não quer ser o Shopping Gilberto, Centro Comercial Gilberto. A gente quer ser o Gilberto das pessoas. De Brasília para Brasília. E melhorar o que tem que ser melhorado, porque a gente tem muita coisa para melhorar. Sempre. Então, a gente inicialmente começa fazendo retrofit mais externo, deixando a casa mais organizada, Uhum. tirando essa cara de remendo mesmo, Uhum. né, dessas etapas que foram sendo feitas, arrumando algumas coisas funcionais para deixar mais confortável para todo mundo. E aí a gente, por dentro, também vai fazendo algumas intervenções para a convivência. Então, a gente quer que você vá lá, tomar um café, depois você sente, mexa no seu celular à vontade. Se você quiser fazer um call, você faça lá. Então, para ser um espaço para usar mesmo. A gente quer ter uma grande praça ali para ativação, para evento, porque a gente vê o Lago Sul como um lugar bem árido, né? Uhum. A gente tem muita casa, a nossa ocupação vertical não existe, então ele é pouco denso. E aí a gente passa na rua do Lago Sul, você não vê ninguém, você não vê gente. Então a gente tem um espaço que a gente quer fazer essa gentileza urbana de praça, para as pessoas conviverem bem Excelente. ali na nossa entrada, perto da Hit House. O projeto está bem lindo nesse sentido, é um dos primeiros lugares que a gente começa pela praça, para a gente ter espaço de ativação mesmo. E eu acho que é isso, é o mesmo Gilberto, só que melhor. Então, esse mesmo carinho, só que melhor, para todo mundo estar ali acompanhando esses momentos e para a gente estar acompanhando os momentos da vida das pessoas também. Cara, Ô, Dan, que e fica incrível. uma lição. Já gostei, eu Porque quero ir. tudo, Já quero ir. tudo é cíclico, né? Aham. Tudo é cíclico. A moda, ela vem, ela vai, ela volta. E você está fazendo uma coisa que, principalmente no mercado publicitário, sempre foi feito, que é o tal da concorrência das agências. Uhum. Que hoje ainda existe, voltado para o serviço público.
Ela fez que é a concorrência das Serviço agências. público é mais licitação, né? Porque Que não. é a concorrência. É porque É eu uma acho que licitação, mas é uma concorrência. Mas na licitação você não põe as suas ideias. Na concorrência das agências na Você época, põe. você apresentava as ideias. Tem ideias. E a melhor ideia, aí o cara batia, né? Melhor ideia com o melhor preço, sei lá. Uhum. Mas o que cliente fica de fazia isso. lição é que tanto para o marketing quanto para arquitetura ou para qualquer negócio, cara, não vamos ficar limitado a sofrer enquanto empresário do que fazer, do que eu faço. E vamos buscar essas soluções porque tem coworking de tudo. A gente conversou com o menino que tinha um coworking de estética. Ah, sim, Casa Borro. Casa Borro, né? Legal. Agora Academy. Academy. Muito bom, Então, achei pô, devem massa. ter vários. Pô, você levar... Galera, quero que vocês façam uma concorrência aqui. É uma oportunidade de ter outras ideias. Várias visões, né, cara? Assim, achei incrível. E de uma maneira É mais muito barata, legal. mais econômica. Exatamente, exatamente. E as pessoas hoje, eu acho, obviamente todo mundo, né, pensa em si, todo mundo tem seus objetivos de trabalho. Mas eu acho que hoje a gente tem uma geração muito mais colaborativa, Sim. né? Em que a gente entende isso como uma construção também. E foi muito legal no concurso. Tinha professor meu do CEUB, eu me formei no CEUB. Tinha Olha que professor meu top. do CEUB participando, então eu fiquei super honrada. E tinham pessoas que se formaram comigo, e tinham pessoas com mais experiência de escritórios que eu contrataria também. E foi uma troca muito legal. E as pessoas já entraram nisso sabendo, né, que poderiam ganhar ou não, mas que de qualquer forma a gente teria essa troca para ir absorvendo, enfim, e entraram conscientes, achando legal e participando, engajados. Então foi bem legal mesmo. Que massa. Muito Incrível. bacana. E no meio dessa história toda, ela fala assim: não, tô com pouca dor de cabeça. Deixa eu arrumar mais um Mais aqui. uminha. Vamos falar um pouquinho agora. Vamos entrar, né, no Hit House. Você quer começar? Não, calma, ainda temos tempo aí pra Ainda conversar sobre. temos. Temos, não, pode meter o Hit House aí. Daqui a pouco a gente faz essa aí que você quer. Porque eu não quero parar. Na hora que começar o Hit House aqui, ó, vai continuar. Não, vamos embora. Já fala um pouquinho aí do Hit House, como é que foi essa história de... Cara, você contou um pouquinho lá no início, né? De, eu Aham. preciso ter algo meu, algo genuíno, algo que leve a minha cara e tal, né? Uma assinatura sua, posso dizer assim? Gente, assim, vocês vão ficar chocados. Porque eu era uma pessoa, eu falei, disciplina é uma novidade na minha vida, né? Então, eu era uma pessoa zero disciplinada, nunca fiz atividade física. Pra academia tem que ter Pra atividade pessoa ser física. dona de academia É. hoje, todo mundo fala, olha, quem te viu, viu? Dona de academia. Eu Disciplina. falei sim, e com vida mudada. Uhum. Mas nunca foi uma motivação minha. Se você me falasse, não preciso ir muito longe, há 2 anos atrás você vai ter uma academia, eu ia falar, você tá ficando louco. Uhum. Não vou ter nunca uma academia. Mas foi, na verdade, uma oportunidade. E, na verdade, um feeling, sabe? Eu acho que quando as coisas têm que acontecer, elas têm muita força e tudo vai conspirando para isso. Aham. Então, eu nessa inquietude de conversar, estava tendo uma conversa informal com o meu sócio. Hoje, meu sócio, né, que é o Henrique. E o Henrique foi um dos meus contratos de pandemia, de oportunidade também, com a Copenhagen. Ele tem franquias da Copenhagen. Uhum. E aí, nessa, ele queria um ponto específico no Gilberto, não tinha. No final, eu falei, Henrique, vamos apostar nesse. Apostou, virou nosso franqueado Copenhagen do Gilberto. E aí, a gente sempre teve uma relação boa, muito boa. Mas, assim, até então, era um cliente nosso da Copenhagen e a gente ficava restrito a isso. E aí, um dia, eu descendo, indo embora, eu acho, ele parou para conversar comigo e falou, bom, vão abrir agora a franquia A Praça para a franquia da Velocity. Aí eu olhei pra cara dele, eu falei, Henrique, franquia da Velocity. Ele falou, tem algum ponto aí? Eu falei, até falei com eles há um tempo atrás, porque minha irmã é super malhadora, tava viciada. Uhum. Mas eles não me deram muita bola, enfim, não foi muito pra frente. E sempre ficou uma interrogação na minha cabeça. Porque assim que eles lançaram a Velocity no Brasil, eu mandei uma mensagem, eu e minha melhor amiga, meu pai falou, vê essa franquia. Eu mandei uma mensagem, eles ainda nem tinham franquia. Mandei um e-mail pro dono. Oi, perguntando. Foi a Nádia que mandou, minha amiga. Oi, tudo bem? Perguntando. Sobre franquias. E ele, olha, a gente ainda não tem plano de franquia, mas enfim, né, vamos manter contato. E aí eu até olhei a data do e-mail, acho que foi 2018, 2017. Eu nem estava formada ainda, eu ia me formar. Deixa eu até fazer um parênteses aqui, que eu acho que isso é importante para quem está do outro lado assistindo e tem interesse, tem desejo de empreender, ser empresário. Eu acho que isso aí é um ponto comum a todos os empresários mesmo, os empreendedores raízes, né? Uhum. Não interessa
qual que é a marca, não interessa de onde que é, não interessa quem é que tá do outro lado. Quando a gente vê algo interessante, tem esse... Dá esse brilho, Dá né? esse brilho, a gente vai atrás. Eu lembro direitinho, cara, na época eu tava pensando em abrir uma gelateria, e eu fui no Rio de Janeiro e falei, eu quero essa Nono aqui. Ah, não é, não sei o que, mandei mensagem, mandei e-mail, depois eu que não quis, mas o cara, primeiro ele falou assim, não rola, não. Aí passou um tempo, podemos voltar a conversar, porque a gente gostou da sua trajetória, da sua história, então assim, é importante você dizer quem você é, qual que é a sua praça, o que você tem como interesse, como desejo, objetivo para aquele, E com meter aquele a negócio, cara. e meter Sim. a cara. Não tem cerimônia. Vai tomar um, não, tudo bem. Toma outro. A vida é assim. Acontece, Mas é. eu acho também que a gente tem que meter a cara. Não, e é bacana, porque, pô, Vicky, você tá com 29, mas na época você tava com quantos pra ir atrás da Velocity? Dia 2017. Eu não tinha nem 20 anos, eu acho. Pois é, Eu ainda tava sabe, na tipo assim, faculdade. cara, mete a cara, não interessa se é jovem, se é mais velho. Cara, viu uma oportunidade de um negócio que encaixa aqui pro público nosso e tudo. Obviamente, vai estudar o público, vai entender qual é o mercado, Sim. vai entender qual que é a praça, o bairro que você tá, Não dá né? tiro pro alto. Não vai sair igual alguns fazem, que é... Né? Vê Então, se faz assim, a sentido conta pra chega, você. né? vê se faz sentido pra você, porque é aquele negócio, porra, muito bacana, vou abrir um sushi. Pô, tem o cheiro do peixe. Tu Total. gosta de conviver com o cheiro do peixe todo santo dia? Total. Uhum. Né? Porque parece uma besteira, mas não é. Pô, eu quero fazer um hotel. Pô, o hotel você tem lavanderia lá dentro, você tem restaurante lá dentro, são vários business dentro de um. Dentro Você tem de um. certeza que você quer o hotel? É porque as pessoas só olham o prontinho ali, Sim. né? Só a o- pontinha do É, iceberg. falar o do bônus. do produto dos outros é bem mais fácil, né? Você tá sentadinho aqui no seu lugar, fica Total. olhando e fala, ó, tá fácil. Desculpa ter te cortado, mas é porque Imagina, eu acho que é total. importante. Super. Mas aí, eles não estavam nessa fase, enfim. E eu sempre tive pra mim que isso seria uma modinha. E aí, quando eu conversei com o A Henrique... modinha tá durando. Quando eu É. conversei com o Henrique, eu falei assim, Henrique, como assim isso ainda dá certo? Ele falou, dá super certo. A unidade de Brasília só tinha uma unidade na época, dá muito certo, é uma das que mais dá certo, eles têm resultados muito bons. E eu pensei em olhar. Aí eu falei pra ele, você acredita que há um tempo atrás, antes mesmo de eu me formar, eu já tinha mandado um e-mail pra eles, enfim, contei tudo isso. E não deu em nada, e agora você me falando, eu fiquei curiosa. Sei lá o que me deu, gente. Eu falei assim, se você animar, fazer uma coisa mais extensa, uma coisa mais legal, pra gente criar a nossa marca e pra gente ser uma academia que pode ser franqueada, eu tô dentro, porque eu tô querendo fazer alguma coisa e eu acho que isso pode ser legal. Já meteu logo a cartada na Mete o mesa. louco. É, Do nada. Pesa os peitos, É, vambora. Do nada. hoje Aí- vai chover. Não, então, quer ser meu sócio? do nada. E assim, eu não conhecia ele também, né, gente? Oi, louco, e nem ele me conhecia como sócio. Enfim, aí ele, mais louco ainda, falou, tá bom, vamos ver. E aí ele, depois a mulher dele me falou outro dia que ela chegou em casa, ele chegou em casa falando, falei com a Vitória, e ela olhou pra cara dele e falou, você tá doido, Henrique? Vitória deve ser uma patricinha, ela não deve fazer nada. Eu adoro, né, essa percepção, que a pessoa tem que ser patricinha. Ela não deve fazer nada, você tá doido? Ele falou, não, eu vou ver. Porque ele é doido também, de fato. Dois doidos, Os né? empresários são doidos. Dois Tem que doidos ser um juntos, pouquinho, né? Ele falou, gente, não, é. eu vou ver e tal. E aí, coincidentemente, eu tinha uma viagem marcada para Londres. Quando eu cheguei em Londres, a gente tinha uma academia que era a nossa principal referência. A cada esquina que eu parava, ou uma do lado da outra, eram estúdios. E aí, não só de bicicleta. E aí, eu conheci essa academia, que eu falei assim, é isso aqui que a gente tem que fazer. Que era uma academia de aulas coletivas. Então, até então, o que a gente via acontecendo eram estúdios. E aí, desde o nome, Velocity, né? A logomarca, você vê a bicicleta, enfim... os estúdios agora do grupo da Biorritmo, Race, Vidia, são todos já segmentados para modalidade. E lá eu vi que não. Lá eu vi que era uma academia de aulas coletivas. Eu falei, isso é muito legal. Porque a história da modinha que eu pensava lá atrás, que dura até hoje, não fica em xeque-mate. Porque, né? Se a moda é yoga e eu tenho um espaço para botar yoga, eu continuo sendo a Hit House e eu vou botar yoga. Sim. Agora, se a moda é bicicleta por um tempo e deixa de ser, eu transformo isso em outra coisa, mas se eu tenho aula de excelência, se eu tenho uma comunidade forte, se eu tenho uma marca forte, eu consigo ir transformando a minha marca e manter ela viva. É isso que eu ia falar. O grande lance da modinha era justamente isso. Eu tava sempre focado no que era atividade.
Quando você traz isso para dentro de quem é o foco principal, não é a comunidade, não são as pessoas, não é o relacionamento que você está criando ali com aquela comunidade. Cara, não importa se você vai botar o yoga, se você vai botar qualquer atividade, a pessoa vai querer fazer parte por conta do que você criou como comunidade. Você já entrega uma excelência. Então, se você já tem um histórico de excelência, de coisas legais, de uma comunidade forte, você consegue ir atendendo também a sua comunidade, né? Eu sempre falo, a gente não é, o nosso lema é Your Fitness Lab. Então, assim, é das pessoas, a gente Legal. constrói, é um laboratório mesmo, fitness, pra gente ir fazendo essa construção. E aí, a gente teve muitos questionamentos durante a concepção de marca, que era, a gente vai criar marcas como acontecem no mercado hoje, brasileiro, vários estúdios de categorias, ou a gente vai ser uma marca? E a gente entendeu exatamente isso, que fazia sentido a gente ser uma marca, criar uma marca forte, e aí toda a importância de branding, um marketing alinhado desde o começo, para a gente estruturar isso e fazer isso ser algo que se reflete em todos os pontos. Cara, Não, que e é um incrível. sucesso Adorei o slogan. vou trazer um outro destaque ainda. Para aquelas pessoas que querem abrir um negócio, é muito interessante você ir atrás de marcas já criadas, essas franquias, porque você vai ter acesso a todos os números, informações, conceito. Então, auxilia você criar um novo E negócio. são informações disponíveis, na verdade, Sim. né? Assim, Mas é disponível Não é se que você for atrás dela. se você for atrás dela, com certeza. Não é que eu tô roubando, certeza. mas é porque eles já fazem isso porque eles querem, como objetivo, ter mais franqueados, né? Faz parte de um estudo, Sim. cara. Faz parte de um gente, estudo. Porque a tomada de decisão final, se a franquia for muito boa, se o relacionamento for muito bom, você vai acabar sendo um franqueado dessa marca. Aham. Mas se você vê a oportunidade de criar a sua própria, tendo condições financeiras, tendo condições de mercado, tendo acesso, tendo tudo, você vai criar a sua. Até E porque... é o que acontece no mundo desde que o mundo é mundo, né? Sim, sim. E até porque a energia, gente, não se enganem, é a mesma. Você vai ter que botar a energia É a sendo mesma. franqueado na sua marca própria. A energia é a mesma. A diferença do franqueado é que você vai pagar umas taxinhas a mais. Exatamente. E Mas a vai ter menos energia- rentabilidade. a energia é a mesma. mesma. Tanto que para o mesmo. nosso crescimento agora é justamente o que a gente questiona. Qual vai ser o nosso formato de crescimento? Porque foi uma coisa que a gente questionou quando a gente olhou as opções de mercado. Então, a gente não quer que as pessoas se esbarrem no nosso questionamento. A gente quer vir já avançando algumas casas desse jogo. Então, é um questionamento pra Não, gente. top demais. Incrível. Eu também, eu cheguei a esse momento. Eu ia abrir uma marca de um sushi que já existia. E aí, eu não sabia. E assim, até os 45 do segundo tempo, quando ele falou assim, não, pô, mas eu só entro se eu só topo isso daqui, tipo, eu pagar um royalties, porque eu ia pegar o know-how e a marca, que era uma puta referência à época, se você virar sócio da minha empresa existente. Eu falei, não quero, eu quero começar aqui. Já até sei quem é, só pela conversa. Exato. E aí, no momento que ele falou, não quero, não topo, cara, foi uma virada de chave pra mim. Eu fui estudar Rio de Janeiro, São Paulo, todos Você os foi lugares. Fui além. E, pô, e é uma marca, estudo do brand, que a gente sempre fala que você falou, destacou. E é importantíssimo quem escuta, cara. Eu falo, a Alessandra que fez o rebranding do Gilberto, vai fazer de novo agora nessa nova etapa, fez a Hit House pra mim. Eu falo que eu queria botar ela debaixo do braço e andar com ela. Porque ela é muito fera, assim, e te dá uma percepção que é o que determina depois o seu negócio. Se ele for bem estruturado, são os caminhos que você vai seguindo, assim. Pô, vai ser a fala, vai ser a comunicação que você vai usar do Total. começo ao fim, o storytelling, né? A gente sempre fala Se sobre aplica em isso. arquitetura, se Esse aplica, é o né, em papel, tudo. esse é o papel de nós profissionais do marketing, meu caro. Não perca essa oportunidade É de verdade. contratar o seu. É verdade. Inclusive, eu queria puxar exatamente isso. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você enxergou essa diferença de trabalhar o marketing para o perfil do Gilberto para Hit House. Como é que foi essa transformação? Tá. Mas agora Não vai. antes do patinho da Rocha fazer quém. O tempo do patinho fazer é só um intervalo rápido. Quém. E voltamos, meus queridos. Como a gente disse no início do programa, mais um dia especial. Muitos insights aqui com a Vicky. E se você não pegou seu caderninho, meu caro, Tá perdendo tempo e vai demorar a chegar onde você quer chegar. tá deixando dinheiro na mesa, tá ou não tá?
Tá Se deixando você não dinheiro tá na vendo, mesa. só você não tá vendo. É. Vamos embora que ó, a fome tá apertando. Chega perto de meio-dia. Chega- Acho que eu vou lá no Gilberto hoje Eu almoçar. acho hein? melhor, Ó, tá ó. cheio de opção. Lá tem opção, hein? Eu vou puxar a sardinha, tem um Noru Não, Sushi. Noru eu vou amanhã. Tá certo, cultura japonesa, sotaque brasiliense, lá no Noroeste, no bloco B da quadra 10/11. Viva uma experiência Noru no balcão do chefe, tá certo? Chiquitinho. Toda vez que ele fala isso, eu Eita. ganho um omakase lá de graça Eu na também mesa quero dele. ganhar de graça na mesa. A Vicky, ela tá querendo outra coisa até com o Noru, meu filho. Eu tô querendo muitas coisas com esse Noru. Já até Muitas imagino, coisas. já até imagino pelo nosso papo aqui. Muitas coisas. Ainda terei. Muito Aí, ó, bom. já vimos que você é incansável, né? É. Que vai quando quer, vai A atrás. pessoa não larga o osso. É isso aí, vai dar Muito certo. bom. Mas então, voltando aí à pergunta, né, do que a gente finalizou o último bloco, qual que foi, como é que você enxerga essa mudança de estratégia de marketing, de visão do Gilberto Salomão para o seu novo negócio, que é o Hit House? É muito engraçado, porque é totalmente antagônico, assim. Uhum. O Gilberto nunca teve uma forte campanha publicitária, uma forte estratégia de marketing. Aquilo que eu falei da gente não ter o letreiro dizendo Gilberto Salomão, evento, ativação, fundo promocional, diferente de outros, né, espaços comerciais, a gente nunca teve isso. Então, de 2 anos para cá, na verdade, a gente está entendendo isso, entendendo as nossas possibilidades, a gente começou a construir uma relação mais próxima com isso. Então, a gente começou a ter uma comunicação mais organizada, a ter mais estratégias numa comunicação de marketing mais, assim, ainda muito básica, mais a nível de Instagram. Aham. E uma coisa muito devagar mesmo. A gente está fazendo o caminho oposto, eu acho, de quem começa hoje. Por que o caminho oposto? Porque na Hit House a gente começou pelo marketing, Sim. pelo branding, por tudo. Então, enquanto a gente caminha em uma direção no Gilberto, a gente caminha na outra na Hit House. Primeira coisa de todas que a gente fechou quando falou em Hit House foi o branding Uhum. com a lei. Então, a partir do branding, a gente foi entendendo as aplicações. Eu fui ajustando o projeto de arquitetura, porque eu queria tudo com muita coerência. E aí, a gente foi ajustando o marketing. E hoje, para a gente, é indispensável. Sim. Né? A Hit House é uma academia de aulas coletivas por agendamento. Então, Legal. todos os agendamentos são feitos via app ou via site. Então, para isso, a gente precisa estar alinhado com tudo. Eu preciso estar com a minha comunicação de marketing ajustada para a pessoa ter a informação necessária para fazer o agendamento. Uhum. Eu preciso ter um pós-venda ajustado com as minhas métricas. Eu preciso ter tudo isso Tecnologia funcionando. muito integrado, porque Uhum. senão meu negócio não existe. Sim, perfeito. Né? E é uma facilidade, inclusive, que eu acho que torna a Hit House importante, a gente ter essa possibilidade de ter a um clique uma aula que eu quero fazer. Então, eu, por exemplo, eu era a pessoa que tentava fazer personal, dava bolo no personal todos os dias, quase. Porque eu sempre arrumava Tá uma coisa... sofrendo da dor que eles sofriam. Sempre arrumava uma coisa mais importante. Então, eu tinha uma reunião, eu não falava, não, eu vou ter que marcar para daqui meia hora, para daqui 1 hora, e ajustava minha agenda. Eu falava, não posso ter uma reunião, é mais importante. Uhum. Então, eu sempre fui essa pessoa. E eu acho que o que torna a Hit House mais fácil é justamente isso. Então, eu posso ter um dia que foi uma loucura. Eu vou ter várias possibilidades de horário. Você se vira, você vai lá e marca que vai ter né, alguma coisa para você fazer. Então, você não precisa se programar inteiro em um dia caótico. E aí, a gente precisa estar com tudo isso muito ajustado. Então, hoje, para o negócio da Hit House, é imprescindível que isso esteja redondo. E eu acho muito importante isso, assim. Eu tenho um pouco de toque com tudo isso visual, eu gosto de tudo muito coerente. Então, eu gosto de que você pise o pé lá, que a fonte esteja alinhada com o que você vai ver no seu aplicativo e que no banheiro o número do armário esteja do lado certo, com a chave, com o chaveiro. Então, eu acho que isso vai tudo comunicando experiência também, né? O famoso manual de identidade visual. Aplicado, real. Eu vou mudar a sua visão. Então, ó, não é toque. Cara, os Isso é o os grandes só viraram grandes porque eles se preocupam com os detalhes, né? Gostei. Então, assim, não é toque. Eles só chegaram lá porque os detalhes faziam diferença. Importam muito. Exatamente. Aí eu vou fazer um jabá. Já que jabá, Bora. eu tô lançando um livro agora Uau. que acabei de lançar, na verdade, já tá disponível aí, ó, vai subir a cartela, mas que fala sobre inovação com propósito, que fala sobre marketing com propósito, né? E é tudo isso, e eu falo bastante sobre a questão dos detalhes, de para onde você tem que direcionar o olhar, que foi a aula que
que você deu hoje aqui, de olhar para o cliente, de olhar para o que ele precisa, do que ele espera de você, das experiências que você vai proporcionar. Então, assim, a ideia é justamente essa. Faça tudo o que você vai fazer com propósito e com foco nos detalhes, pensando no seu cliente. Então, não é porque você tem toque que o número... Não, cara, porque provavelmente o olhar da pessoa é guiado para que ele fique naquele lugar e ele consiga identificar na hora... E tudo compõe a experiência, né? Você tem um bem-estar. No final de contas, tudo é a questão de alinhamento de expectativa. Exatamente. Se você está vendo na internet uma fonte, uma comunicação falada, uma comunicação escrita, a imagem de algumas pessoas, tal, não sei o que, você chega lá e tá tudo diferente, né? Puxando pro lado até do restaurante. Você vê no Instagram maravilhoso, fotos dos pratos, coisas mais lindas do mundo. Aí você chega no restaurante e faz... Tipo, nada Não daquilo, é né? isso? É. Né? Então, assim, cara, é o alinhamento de expectativa. Exatamente. E, assim, eu acredito que você esteja alcançando, porque o público é exatamente o público que você queria estar frequentando, tá indo lá. As pessoas estão se divertindo ao ir para as aulas, né? Pô, todo o nosso ciclo de amigos, amigas tem ido. É menos homem do que mulher, né? Mas a mulherada vai em peso e vale conhecer, porque eu conheci a estrutura, vi que me apresentou. Tá lindíssima a casa, está de parabéns. E é só sucesso. Agora é só novas daqui unidades. Pra frente, só pra frente. E falando de tecnologia, eu acho que é muito importante o olhar do empresário hoje de ter dados. Né? Perfeito. Então, a Hit House hoje, por ser totalmente tecnológica, você consegue ter acesso a esses dados. Muita gente fala assim, mas o dado, mas às vezes você nem entra em contato com a pessoa, tudo. Mas não é só isso. Se eu estou pensando num fluxo de expansão do meu negócio, se eu tenho acesso às informações, e eu estou vendo que grande parte do meu público vem de uma região X, opa... Gente, na minha Cabe eu percepção, abrir pra cá. não existe estratégia sem dado. Estratégia bem feita... Se você tem Perfeito. um objetivo claro, você tem que ter dado. Sim. Né? Para você pautar esse objetivo mesmo e estar ajustado. Então, eu acho que isso é até uma vantagem. A gente vai usando tudo isso a nosso favor. Como a gente tem tudo documentado, é por check-in, é por tudo, a gente vai entendendo comportamento. Porque no final, nosso negócio é isso, né? A gente está prestando um serviço, a gente precisa que o comportamento esteja alinhado para a gente entender que, bom, estou fazendo certo. Perfeito. Maravilha. Vicky, que incrível bate-papo. Infelizmente, a gente tem que encerrar o programa e temos alguns quadros finais aqui. Vamos nessa. Deles é faça sua indicação de um livro, uma série, um filme para as pessoas que estão lá em casa conhecerem um pouco da fonte que você bebe do conhecimento. Tá bom, vamos lá. Vou falar um livro que todo mundo fala, eu acho, mas eu acho ele muito legal, principalmente por essa minha história de empresa familiar, que é Pai Rico, Pai Pobre. Ah, legal. Foi um livro, assim, divisor de águas para mim. E um que foi mais recente, que eu sei que muitas pessoas já leram, mas foi mais recente porque eu não estava no momento de ler ele. E agora se encaixou super bem para mim, foi Mindset. Boa. Então, esses dois livros eu acho que a gente tem que ler, assim, pensando de cabeça. Os dois. De série, vou dar 2 séries mais leves, mas que tem muitas mensagens subliminares para negócio. Ótimo. Então, é Girl Boss. Eu não sei onde tá, se tá na Amazon Prime agora. Eles vão achar A gente aí. pesquisa. Que conta a história de uma mulher também empreendedora, que ninguém dava nada por ela. Eu falo que teve um momento que nem eu dava nada por mim, nem eu achava que eu ia ter todas essas possibilidades e gostar tanto e render. E ela era do mesmo jeito, doidinha, enfim, e ela construiu um império que ela tem até hoje, que ela começou com a Nasty Girl. Então, é muito legal. Girl Boss, obrigatório para as mulheres assistirem. E ela é leve, ela é fã, ela é gostosa, eu adoro. Vou até reassistir. Aí eu já anotei, porque eu sempre maratono nos finais de semana. Não Depois tem vocês me como. contam. Eu sempre olho todos. E, inclusive, né, Dan Rocha, a gente está fazendo um documento com todos os empresários que já vieram aqui no Na Linha de Frente e vai ter lá as indicações de cada filme, um de deles. série, Legal. de livro, que é bom porque a galera vai aí... Vamos dar essa colher Vai de ter chá o pra mesmo vocês. mindset, vai ter o mesmo mindset, né? Exatamente. Caminhar junto. Legal. E Vicky, para finalizar, agora a gente tem aquele momento do público gourmet, que é o momento que você vai olhar para essa câmera sua aqui e vai falar com a galera, vai divulgar a Hit House, o Gilberto, o seu Instagram, enfim, o acesso à comunicação à Vicky. Combinado.
Obrigada, pessoal, por estarem com a gente. Adorei esse bate-papo. Obrigada pelo convite. Valeu. Vou deixar meu Instagram, que eu posto algumas novidades. Essa semana a gente fez um bazar, então eu tô sempre me movimentando. Às vezes não são coisas fixas, mas eu tô sempre me movimentando e postando por lá. É @visalomão, VI Salomão. E convido vocês para conhecer a Hit House. A Hit House, então, é uma academia de aulas coletivas. Hoje a gente tem 5 modalidades ativas. Então, não é só bike, não é só corrida. Somos, de fato, uma academia de aulas coletivas. A gente tem corrida com funcional, bike, aula de força, boxe. Então, a gente tem uma coisa muito Spin. legal, que é a bike. É bike, né? A gente tem uma coisa muito legal que é a dobradinha. Normalmente a gente tem horários de aula seguidos. Então, se você quer fazer um cardio com uma força, você marca 2 aulas seguidas. A gente chama de dobradinha na Hit House. Legal. Então, conheçam. É para todo mundo. A gente fez para todo mundo, para ser o laboratório de todo mundo. Me deem feedbacks, se apresentem se forem lá, que eu quero conhecer todos vocês. E espero vocês também no Gilberto. Estamos cheios de novidades, cada vez mais. Muitos projetos legais para o ano que vem, comercial também, várias marcas novas. O Instagram da Hit House é @hithouse.hithouse, com H. Do Gilberto, @Gilberto Salomão DF. Lá a gente vai postando calendário, novidade, promoção. Vamos ter uma promoção agora de Black Friday. É um ótimo momento para conhecer, com crédito bônus. E é isso, adorei compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Olha Maravilha. aí. Aproveitando então, né, que vai ter Black Friday, vai ter tudo. Qual é a promo que vai ter pra galera do Na Linha de Frente, exclusiva lá pra Hit Vamos House? fazer um cupom para vocês, né? Boa. Cupom HIT na linha de frente. Olha Ó. aí. Já vamos lançar. Bora. Já anota esse cupom aí, meus Já vou caras. pedir pro pessoal do marketing Eu vou lá, ativar. eu vou lá usar, hein? Primeiro, vou lá testar Fechado, primeiro. já Aí vou a mandar galera para vocês. Vão acompanhando também no Instagram, porque aí a gente vai colocar o cupom lá no Instagram, NLF Podcast. É só acompanhar lá. Inclusive, não só no Instagram, tá certo, galera? NLF Podcast, Instagram, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Tudo, todas as plataformas. Vicky, Inclusive- se pedir pra Alexa, ela toca, viu? Alexa tocar na linha de frente podcast, ela vai maratonar pra você lá sozinho. Dá pra dormir, meu cara, pedir. ouvindo a nossa voz. Hã? Fazer uma aula na Hit House passando o áudio, né? Tipo, de alguma da aula, dessa aula que a Vicky colocou aqui. Já verdade, vamos fazer. É Já verdade. pensou? Eu Aulão. gostei. Aulão. Vicky, muito obrigado mais uma Obrigada. vez pela Adorei sua conversar presença. com Foi vocês. ótimo mesmo. Obrigada. E para quem quer acompanhar a gente, já falamos, né, meu cara? Então é só olhar para aquela câmera lá, ó, e despedir da nossa audiência até o sábado que vem, meus Até o caros. sábado que vem, na linha de frente. Vem Vem com com a a gente. Vem com a gente.